Bem-vindos! Eu sou Luiz Castelo e neste vídeo vamos estudar como é a energia potencial elétrica produzida por um sistema de cargas, ou seja, por duas ou mais cargas. Para isso, eu já deixei pronto uma figura aqui no quadro e vamos começar analisando esta figura. Na sequência, a gente vai chegar na equação da energia potencial produzida por essas duas cargas que aqui estão. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha duas cargas, a carga 1 e a carga 2, ambas com o mesmo módulo mais Q, separada por uma distância infinita. Como essa distância é muito grande, o campo de uma não interfere no campo da outra. Logo, uma carga não sabe da existência da outra carga. Mas o que eu quero é aplicar aqui na carga 2 uma força externa, ou seja, eu vou pegar essa carga e vou puxar ela para próximo da carga 1. Então, até que elas fiquem a uma distância d uma da outra. Então, esta aqui era a minha situação inicial e esta aqui agora é a minha situação final. Eu desloquei a carga 2, apliquei uma força sobre ela, puxei até que ela ficasse próximo à carga 1. O que aconteceu neste processo aqui? Isso é o que a gente precisa estudar com cuidado, eu preciso analisar com cuidado para poder determinar qual é a energia potencial elétrica devido a essas duas cargas agora. Então vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu dentro deste processo. O processo em si é bem simples. Reparem que quando eu desloquei uma carga para perto da outra, eu vou ter uma energia potencial porque eu mudei essa configuração aqui. Eu tive uma variação da energia potencial, porque eu tinha uma energia potencial inicial e agora eu tenho uma energia potencial final. Energia potencial final menos a energia potencial inicial é a variação da energia potencial. Só que se vocês forem lá no vídeo que eu já falei sobre energia potencial, mas era de uma carga, eu falo para vocês que lá no começo a energia potencial é zero. E tem que ser. Por quê? Porque não existe campo elétrico lá no começo. Uma não sente a presença da outra. Então, lá na situação inicial, a gente está dando o valor zero para esta energia potencial. E agora, a gente já sabe que esta variação da energia potencial vai ser igual ao trabalho da força externa. Ao trabalho da força externa. Então, tomem cuidado. Ela é menos o trabalho na situação que eu não estou considerando a força externa. Quando é a força externa, a variação da energia potencial é igual ao trabalho da força externa. E a gente também sabe que o potencial elétrico, por que nós vamos falar de potencial? Porque agora ela está numa região onde está presente o campo da E1 e nessa região tem um potencial produzido por essa carga aqui. Mas vamos com calma. A gente sabe que agora tem potencial, então o potencial elétrico é igual ao trabalho sobre a carga. Está aqui. Mas vocês vão me perguntar, professor, não era menos o trabalho sobre a carga? Gente, este menos aqui é quando é o trabalho realizado pelo campo elétrico. Se eu estou deslocando esta carga contra o campo elétrico, eu vou ter algo que está contra esse sinal de menos. Logo, o potencial realizado, vamos até colocar aqui,
um sinal de mais, não precisa de colocar o sinal, mas só para explicar, significa que eu estou realizando um trabalho para deslocar Q2 contra o campo elétrico. O campo elétrico está para cá, reparem só, contra o campo elétrico da carga 1. Então, isso aqui significa que ele está contra o campo elétrico. Porque se fosse realizado pelo campo elétrico, era menos. Então, não mudou nada. Aquela que a gente falou anteriormente continua valendo. Essa aqui só é a situação que eu estou deslocando uma carga contra o campo elétrico. Eu não quero determinar o potencial produzido pelo campo elétrico. É outra coisa que eu quero determinar aqui. Tudo bem? Então, repara só. Olha o que a gente quer saber. Vamos isolar esse trabalho. Isso aqui a gente quer saber por agora. Então, vamos isolar esse trabalho. Quem produz o campo elétrico para atrapalhar o deslocamento desta carga 2 é a carga 1. Então, este aqui é o potencial produzido pela carga 1. É ela que vai dificultar ou facilitar a aproximação dessa carga 2. E este Q é a carga que está aproximando neste campo elétrico. Então, este vai ser o Q2. Então, eu coloquei índices aqui e prestem atenção nessa definição dos índices. Esse V é o V produzido pela carga que já estava lá. E este Q é a carga que está querendo chegar perto dela. Então, V1, Q2. Mas a gente já sabe determinar V1, ou o potencial de uma carga pontiforme. E o potencial de uma carga pontiforme é dado pela equação 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q sobre a distância que eu estou considerando. Ou seja, essa distância daqui até aqui. Eu quero saber qual é o potencial desta carga que ela produz aqui. Então, temos aqui. Tudo bem? Então, vai ser o potencial da carga 1. Está aqui. A uma distância que eu chamei de D. Então, vamos trocar esse R por D. Gente, agora eu posso determinar o trabalho. Porque é só multiplicar V1 por Q2. O trabalho, então, vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2, sobre D. Então, foi este o trabalho que eu tive aqui. Este foi o trabalho produzido pela minha força externa. Eu tive que realizar um trabalho numericamente igual a isto pela minha força externa para trazer ela e colocar ela aqui. Então, se esse é o meu trabalho produzido pela minha força externa, eu acabo de determinar qual é a energia potencial de um sistema de duas cargas. Então, para um sistema de duas cargas, a energia potencial vai ser definida como sendo igual ao trabalho da força externa. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre D. A letra que vocês quiserem, D, R, pouco interessa. A gente chamou de D aqui na figura, estamos seguindo. Então, a gente conseguiu definir aqui a energia potencial para um sistema de duas cargas. Aí vocês vão me perguntar, e se eu tiver 3, 4, 5 cargas, o que a gente pode fazer? Faz isso 2 a 2. Por que eu posso fazer 2 a 2 e somar todas no final? Porque energia é uma grandeza escalar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um triângulo formado por cargas. Nós não vamos resolver o exemplo, mas só para vocês terem uma noção.
um triângulo aqui, formado por cargas 1, 2 e 3. Todas essas cargas vão ser positivas. Mais que e mais que. E esse triângulo vai ser equilátero. Estou fazendo tudo isso aqui só para servir de exemplo e mostrar para vocês que não é difícil. Essa distância vai ser D, D e D. Não precisava ser assim, obviamente. Podia ser mais complicado do que isso. Então, como é que eu determino o potencial elétrico produzido por isso? Eu quero saber, a energia potencial elétrica produzida por isso. Eu quero saber de todas as combinações que eu puder fazer ali. Então, eu vou ter o potencial entre 1 e 2, mais o potencial entre 2 e 3, mais o potencial entre 1 e 3. Já que potencial, de novo, é um escalar. Então, como é que ficaria isso, gente? É simples. Olha aqui. 1 sobre 4πε0. Está aqui. Isso vai ser igual para todo mundo. Eu já vou colocar isso em evidência. Então, que multiplica Q1, Q2 sobre D. O D poderia vir para fora do parênteses, mas por enquanto eu vou deixar ele dentro do parênteses. Talvez vocês sintam-se mais à vontade tirando ou deixando dentro. Tanto faz. Façam como achar mais à vontade para você, melhor para vocês. Então, vamos lá. Mais Q2, Q3 sobre D, mais Q1, Q3 sobre D. E se eu tivesse mais cargas, eu ia fazer isso indefinidamente, até eu cobrir todas as combinações entre as cargas. Então, desta forma, a gente consegue determinar qual é a energia potencial elétrica para um sistema de cargas que eu consigo contar, obviamente. Que eu consigo separar uma carga da outra, que seja um número contável, porque eu vou somar. Se isso fosse um contínuo de cargas, eu não poderia somar neste formato, pelo menos. Eu teria que partir para um outro rigor matemático nesse negócio. Então, a gente conseguiu aqui determinar qual foi a energia potencial elétrica para um sistema de 2 cargas de forma mais detalhada, e aí a gente simplesmente prolongou essa definição para um sistema de 3 cargas, mas pode servir para quantas cargas vocês conseguirem separar e contar.